Olá, minha querida, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no programa Lupax Palavra de Vida. Esse programa do qual nós fazemos então a reflexão a partir da liturgia dominical. Hoje a Palavra de Deus está com toda a vitalidade, com certeza, falando ao meu coração e ao teu coração. Você que é cristão, você que é cristã, que está vivendo todo esse momento, né? Um momento muito duro que nós estamos vivendo, de batalha espiritual, de batalha também, né? De presença cristã no mundo sendo combatida. Nós estamos passando então nesse programa Lupax, Palavra de Vida de hoje, para trazer, né, verdadeiramente aquele que segue a Jesus Cristo precisa escutar essa palavra, precisa se alimentar nessa palavra e não nos dizeres ou nos momentos, né, que a sociedade vive ou vai viver. Todo cristão precisa ter a sua afirmação, né? A afirmação do que acredita nessa palavra, né? E a liturgia de hoje, ela está excelente para que eu e que você, cristã, possa então fazer a sua reflexão, possa então fazer a sua introspecção e dizer: Senhor, me dá clareza, me dá sabedoria nesse momento tão difícil, do qual pede sim o seu posicionamento, o meu posicionamento. Mas eu quero que você agora faça comigo, né, essa proposta, né? Que você não só aqui, mas depois daqui você faça também a sua Lécio Divina. Hoje de uma forma muito especial, da segunda leitura que nós rezamos na liturgia de hoje. Claro, toda a liturgia ela está plena para que eu e que você possamos pensar: o que é que eu tenho feito da minha vida até hoje? Como é que eu tenho servido a esse Senhor? Só fazendo de conta ou só em situações que me são favoráveis e que são tranquilas de viver? Ou no momento em que sou exigido, será que eu de fato me posiciono? Será que de fato eu tenho feito a minha caminhada de adesão a Jesus Cristo em um processo que vai para além dos meus gostos, né? Ou então para além daqueles momentos em que eu sou bem acolhidinho? Só lembrar que amanhã é a missa. Amanhã é dia de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola foi triturado por leões porque era cristão, porque falava a verdade, vivia a verdade que Cristo pregou. Ser cristão, meu irmão, minha irmã, não é coisa fácil. É porque a gente vem na perspectiva de viver, né, de viver com muita tranquilidade, na aceitação total. Ei, estamos vivendo em tempos difíceis, onde o teu posicionamento, o meu posicionamento como cristão precisa ser, mais do que nunca, um posicionamento coeso, sabendo que você não é perfeito, mas acima de tudo que nós buscamos em Cristo a nossa perfeição. E não é o fato de sermos imperfeitos que vai nos deixar no lugar, né, de acuados, de quem não pode falar a verdade, que não pode buscar a verdade. Precisamos buscar a verdade, precisamos falar a verdade, né? Então que eu e que você nesse início desse programa possamos fazer essa reflexão, tá bom? Então eu quero dar uma boa noite toda especial para Silvia, ela que é da paróquia lá de São Francisco de Assis, na Boca do Rio. Minha querida, um abraço, um beijo, né? Do carinho que você tem por nós. Elis, quem esteve mais por aqui também, Som Rabelo, Neide, enfim, a cada um e a cada uma que passa aqui, que vai passar depois, vai ver esse vídeo com certeza no nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, você que está aqui agora e você que vai passar depois, se inscreve, dá um like nesse vídeo, porque assim mais pessoas terão acesso a esse momento de reflexão, tá bom? Posso contar contigo? Então vamos lá. A liturgia de hoje ela é muito plena. Primeiro nos fala sobre, na primeira leitura, né? Na primeira leitura nos fala sobre a questão da oração. A oração que tem poder na minha vida e na sua, e que com certeza vai nos dar a força necessária para enfrentarmos os nossos inimigos. O inimigo desse pecado, né? Desse pecado de estimação, que muitas vezes não é fácil sair dele, que muitas vezes não é fácil combater contra ele. Dos inimigos também presenciais que são contra os valores, né? Que nós, enquanto cristãos, vivemos essa busca de cada dia mais cuidar desses valores para que nossas gerações, nossos filhos, enfim, as futuras gerações tenham conhecimento da verdade de Cristo e não das conveniências de um cristão, de dois cristãos, mas aquilo que a igreja, como mãe e mestra, se preocupou em estudar, em fundamentar, em fazer com que esse lastro, né, cristão, católico, ele também é racional, sim. Então não venha me dizer
que o nosso cristianismo católico é sem fundamento. Não. Vai para a patrística, meu irmão. Vai estudar filosofia, vai estudar teologia, vai dar lastro para essa verdade que você busca viver dentro do cristianismo, porque nesta época nós estamos sendo exigidos no nosso posicionamento. E não brinquem, né? Aqueles que são contrários à fé, aqueles que infelizmente fazem às vezes, né, daqueles que seguem aquilo que o inimigo, Satanás, quer, né? Enfim, eles vão estar bem ferramentados em suas argumentações. Então, mais do que nunca, assim como Santo Inácio, eu quero que depois você, quero te fazer um desafio. Busque saber quem é Santo Inácio, né? Busque saber quem é Santo Inácio. Que você pode, não de Loyola, né, mas Santo Inácio, original, grande. Então, procure saber quem é Santo Inácio. Como foi o martírio dele? Será que hoje você vive o martírio necessário para dizer e viver as verdades cristãs? Em sua vida, mas também nesse posicionamento na sociedade, no seu Instagram, que é um novo ponto de missão, sim. Né? Se você é cristão e ainda não vive essa realidade, é preciso então acordar para esse processo, fazendo com que a sua vida, o seu Instagram, possa dizer sim aquilo que você acredita. Não faça de conta, chegou um momento que não dá para ficar, né, como se nada tivesse acontecendo. Eu e você precisamos, fundamentados nessa palavra, fundamentados naquilo que a nossa igreja de fato ensina. E se há alguma dúvida, procure o catecismo, procure a doutrina social da igreja, para você ver quais são as afirmações, qual é o humanismo que a nossa igreja de fato, enquanto aquela deixada por Cristo a Pedro como barca dele, né, aos cuidados de Pedro e dos apóstolos, você possa então fundamentar bem a sua fala, o seu posicionamento, e não ir, né, por esses que andam aí dizendo que são cristãos católicos, dizendo, né, que estão afirmando aquilo que Cristo disse, e você sabe que é mera narrativa, né, para então tirar você. Se você não estuda o catecismo, se você não estuda a doutrina social da igreja, você é mais um passível de ser engolido, porque quem sabe usar bem a argumentação, a oratória para dizer, né, as suas verdades, ou até dizer que o cristianismo católico prega o que prega. E as palavras de hoje falam isso, né? Mas vou me ater agora aqui de forma bem específica. Primeiro, na primeira leitura, claro, depois você vai fazer a sua lécio, né? Na primeira leitura fala de Moisés, como a oração foi necessária na vida de Moisés para que ele pudesse então enfrentar seus inimigos. Então veja lá quais são os inimigos que você está enfrentando e que você precisa se fundamentar, que você precisa então mergulhar na presença de Deus para que de fato no sustento, na intimidade com Cristo na oração, você seja sustentado em suas batalhas cotidianas, né? E que nós possamos, claro, enquanto um ou outro, possamos nos auxiliar. Moisés teve duas pessoas, segurou os braços dele para que ele pudesse permanecer em estado de oração. Será que você tem possibilitado outras pessoas serem melhores, serem mais orantes, serem mais próximas de Cristo? Essa é a pergunta, né? Então que você, agora participando dessa reflexão, você possa então pensar: será que eu estou fazendo de conta, eu estou até mesmo maculando a mensagem cristã católica? Porque você pode ser alguém que faz: eu sou católico, Jesus prega isso, prega o cristianismo, prega o humanismo. Ei, o humanismo pregado por Marx e tantos outros, não. Pregue o humanismo deixado por Jesus Cristo e fundamentado no catecismo e também fundamentado na doutrina social da Igreja Católica. Não saia por aí fundamentando o cristianismo que você bem quer, né? E é interessante que a segunda leitura hoje, ela é daquele jeito, dizendo que não há conveniência na vivência do cristianismo. Não que você, volto a dizer, não que você seja perfeito, não que eu seja perfeito 100%, não. Eu busco a Deus, você busca a Deus. Aquele que deve querer uma vida nova deve buscar viver em Cristo uma vida nova, em todos os aspectos, né? Cada um é chamado de um jeito diferente, né? Cada um é chamado a um carisma específico. Champagnat é chamado a um, Salesiano é chamado, São João Dom Bosco é chamado a um jeito, São Bento é chamado a viver a sua perspectiva, Santa Dulce, que está aqui, foi chamada a servir de um jeito. Cada um tem o seu chamado específico na igreja. Então que eu e que você não fiquemos inventando por aí, dentro dos contextos que são convenientes, né, às grandes realidades. Então que eu e que você saibamos, esse posicionamento é necessário. E a leitura de hoje, a segunda leitura, ela é um
tapa no nosso rosto, porque não podemos viver de conveniência. Olha só o que a segunda leitura diz em Paulo, esse apóstolo tão intrépido, esse apóstolo que foi para cima, não comeu conversa, não ficava de conversinha, né? Mas era alguém que de fato defendia a sua fé com unhas e dentes, porque ele sabia que a verdade não era dele, a verdade era uma pessoa que ele encontrou, e ao encontrar com essa pessoa, salve Padre Edson, grande abraço meu irmão, Deus te abençoe, né? Então que Deus possa nos possibilitar não viver de conveniências. Paulo hoje ele é incisivo nessa segunda leitura. Depois eu quero que você faça essa leitura, rumine cada palavra, faça a lécio divina hoje dessa palavra de Paulo hoje pra gente. Olhe só o que ele diz, no 29º, né, domingo do tempo comum. Caríssimos, permanece firme naquilo que aprendeste e aceitastes como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste, ou seja, não aprendemos o nosso cristianismo de nós mesmos. Foi um mandato de evangelizar, e essa mensagem chegou em nós, não é sua, não é minha, mas é resguardada por ela, mãe e mestra, a santa amada igreja. E que muitos hoje, nesse enfervecer dessas realidades, querem descaracterizar. E muitos hoje, dentro da nossa própria igreja, querem descaracterizar. Ei, não, irmão. Essa palavra você aprendeu e aceitou como verdade. Você sabe de quem o aprendeste. De quem o aprendeu, não foi de qualquer pessoa. Desde a infância conheces as Sagradas Escrituras. E aí olha só o efeito, olha só a potência das Sagradas Escrituras na nossa vida. Olha só o que Paulo vai dizer. Elas têm o poder de comunicar a sabedoria. Não é a sabedoria do diácono Luciano, não é a sabedoria do Padre Edson, não é a sabedoria de Miriam, não é a sabedoria de Silvia, não é a sabedoria de João, de Pedro, de Paulo. Ei, é a sabedoria de Cristo. É a sabedoria que ele deixou o homem, então, conseguir acessar para que escrevesse essa palavra então se firmasse no nosso coração e na evangelização. E aí vamos ver, né, alguns cristãos deturpando. Não, meu irmão, fulano que vive uma espiritualidade não é melhor do que o outro. Ei, somos chamados a pregar uma verdade. Essa verdade não é volúvel, ela não titubeia, ela não muda, ela é uma pessoa. E até que ponto você tem vivido essa realidade? Ou você é cristão de conveniência, ou você é católico de conveniência, que agora justifica, né, dentro desse cenário que nós estamos, justifica o errado como certo. O certo virou errado e o errado virou certo. E quando nós defendemos, não defendemos fulano nem cicrano, defendemos os valores que estão ao redor de cicrano e de fulano. Essa é a realidade que nós devemos ter e assegurar. E a segunda leitura hoje, eu quero que você faça essa leitura. Ela é incisiva, ela rasga o nosso coração e diz, olha, não fique por aí inventando modinha não com o cristianismo católico não. Viva essa palavra, viva essa verdade que foi anunciada para você e que você agora quer, por suas conveniências, né, chamar fulano disso, daquilo outro, enfim, cicrano, nesse posicionamento que todos nós sabemos aí. É só viver a experiência da palavra de Deus, se deixar transformar por essa palavra, e essa verdade que essa palavra ela transmite, que é uma pessoa, é Jesus Cristo, certo? E diz assim, ó, toda a Escritura, e aí olha o que diz, ó, a Sagrada Escritura, elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo. Te conduz à salvação pela fé em Cristo. Não é a fé pela fé em fulano, não é em Beltrano, é em Cristo a salvação. A salvação para o cristão católico, para o cristão, tem nome, é Cristo. E você está nessa conveniência, e você está querendo defender A mais B, né, realidades terríveis. E eu estou vendo o cristão defender até aborto em nome de... Peraí, irmão. É nítido, é visível os valores em que nós acreditamos. E não é porque é do diácono, não. É porque é daquele que é a verdade, presença, é pessoa. Então que eu e que você, nesse tempo de incertezas, possamos mergulhar na palavra, no catecismo, na doutrina social da igreja. Vá lá, leia a doutrina social da igreja, veja qual é o papel da família. A doutrina social da igreja é esse aqui, ó, se você nunca viu, nunca
teve acesso, procura ler esse livro. Ele tem o mesmo peso que o Catecismo da Igreja Católica. De A a Z, a nossa igreja, ela mergulhou. A nossa igreja é formada por intelectuais desde o seu início até hoje. Aquilo que a igreja prega, prega fundamentada em Cristo e em verdades que qualquer homem de bom senso e bom uso, né? E bom uso da sua inteligência, né? Ele pode, então, ele sabe vivenciar essa experiência. Obrigado, meu irmão. A música está sobressaindo. Pronto, já obrigado, Heitor. Vamos que vamos. Então, é essa realidade que nós precisamos fazer jus. Eu sou cristão católico, eu não posso ir nessas conveniências, eu preciso estudar, fundamentar na minha fé. E quando falo isso, não é porque eu saiba tudo, não. Se eu precisar, eu vou buscar. Se eu precisar, eu vou ler. Se eu precisar, eu vou acessar, porque a igreja é mãe e mestra. E tudo aquilo que ela propôs até hoje para o cristão católico tem fundamento. Não é tirado aleatório do que fulano e cicrano acha hoje. Do que fulano e cicrano viu o padre fulano, Lancelotti, sei lá, que fazendo. Ei, a igreja é muito mais do que essas pessoas. É muito mais do que o diácono. Tá na dúvida? Vai para onde a igreja aglutinou toda a sua sabedoria. Sim, isso aqui é fundamento, né? Isso aqui é fundamento. Então que nós possamos fazer verdadeiramente, né, o nosso posicionamento. Obrigado, Silvia. Vamos que vamos. Diácono, não quero ler esse livro grande. Meu amigo, pega isso aqui, do Cat. Aqui é o resumo desse livro aqui, resumo da doutrina social. O Papa Francisco fez isso aqui para que eu e você e os jovens principalmente tenham acesso àquilo que de fato a mãe mestra chamada igreja ela prega, porque a verdade que ela prega não é qualquer verdade, é aquilo que Paulo diz hoje, né, na sua segunda leitura. Então acesse a segunda leitura da missa de hoje, da liturgia de hoje, e mergulhe, reze nessa palavra, porque com certeza você vai ver que não há cristianismo de conveniência. Se você beber dessa fonte de fato, dessa segunda leitura de hoje, da liturgia toda de hoje, você vai ver que o cristianismo não pode ser católico e constituído, né, de incertezas do que fulano ou cicrano pensa. Olha só o que Paulo vai dizer lá no versículo 15. Desde a infância conheceste as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar sabedoria, que não é do diácono, que não é do padre A, B ou C, que não é do leigo B, C, D. Não. É a verdade de Cristo. E eu gosto de Paulo porque Paulo é incisivo. Paulo não fica com negócio de conversinha. Não é negócio de conversinha, é palavra séria, palavra que traz sabedoria, vida em abundância, não é vida de conveniência. Entende? Então, quando digo isso, você tem que se colocar naquele lugar sim do imperfeito. Você não é perfeito, não, porque você é cristão católico, você é padre, porque você é diácono. Não. É um caminho. É um caminho no caminho que é Cristo, verdade e vida. É um caminho que é feito, na verdade, em uma pessoa, que é Jesus Cristo. Então, que eu e que você tenhamos essa clareza. E Paulo continua dizendo, presta atenção, essa segunda leitura hoje é demais para você, nesse tempo, né, onde a gente está vendo muita gente falando muita coisa. Fundamenta a tua fé, meu irmão. Está dizendo aqui, versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, né? Para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda boa obra. Só esse versículo aqui você já vai rezar o ano todo. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar na justiça. Mas tem gente aí fazendo pregação açucarada porque tá com medinho de ser cancelado no YouTube, tá com medinho de ser cancelado no Instagram, nas redes sociais. Ei, meu amigo, vá ver o santo de amanhã que a nossa igreja vai celebrar, o mártir de amanhã, vá ver a história dele. Você teria coragem de viver o que ele viveu? Então, se você não é capaz de viver o cristianismo, buscar se converter todos os dias, a todo momento, e buscar no seu lugar ajudar pessoas a acessarem a verdadeira verdade, descubra a redundância, mas é Cristo, alguma coisa de errado há no seu cristianismo. Se você está preocupado em agradar fulano, cicrano, beltrano, tem alguma coisa de errado. Você não veio aqui para agradar. Cristão não agrada ninguém, meu amigo. Cristão onde chega, eu costumo dizer uma frase,
cristão é babado e confusão. Onde chega um cristão é babado e confusão, porque o seu posicionamento já é de um lugar diferente. Ponto, acabou. Não que você seja perfeito, mas você busca em Cristo ser perfeito, em Cristo ser melhor. E sem mimimi. E sem mimimi. Errou, caiu, busca a confissão, meu amigo. Recomeça o teu caminho. Refaz a tua caminhada, mas só não fica numa vida de pecado e achando que você é o santinho do pedaço, é a santinha do pedaço. Não, também não sou não. Errou, meu amigo, volta o caminho. Volta para o caminho que é Cristo. E bebe da fonte. Não fica bebendo dessas poças de lama por aí, não. Porque neguinho está sendo poça de lama, dizendo que é cristão, né? Dizendo que é católico e, infelizmente, aceitando determinadas narrativas, né? Que levam para o mal, que levam para a destruição da família, que levam para a destruição de valores. E você sabe que não é demagogia. Você sabe que não é puritanismo. Então, que você, meu irmão, minha irmã, se posicione nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo, mas com certeza naquele que confiamos nós iremos caminhar. E olhe só, diante de Deus, continua Paulo, viu? Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir a julgar os vivos e os mortos, e em virtude da sua manifestação gloriosa e do seu reino, eu te peço com insistência. Paulo pede ao seu com insistência, proclama a palavra, insiste oportuna e importunamente, argumenta, repreende, aconselha com toda a paciência e doutrina. Aconselha, repreende. Você acha que cristão vai ser bem aceito nos ambientes, ensinando, repreendendo? E na própria postura do cristão ele já causa impacto. A sua presença como católico nos lugares já vai causar impacto e já vai causar, infelizmente, né, aversão de alguns. Porque querem fazer gracinha com o nome de Cristo. Querem fazer praça com o nome de Cristo. Né? Querem fazer praça dizendo que são católicos e dizendo que estão pregando o humanismo cristão. Estão pregando qualquer humanismo, menos o de Cristo. Se é a favor de qualquer contravalor, você está pregando qualquer coisa, menos o cristianismo católico. E infelizmente, muitos ambientes que deveriam ser totalmente nossos estão infiltrados pessoas que vivem pregando um pseudo-humanismo. Será? Onde o cristão incomoda, onde deveria ser, né, luz, ele incomoda. Lugares confessionais, um cristão incomoda. Ei, acende aí a luzinha, porque tem alguma coisa errada. Então é tempo de se posicionar, é tempo de fazer com que essa palavra não seja uma palavra de gracinha, mas uma palavra viva que corta o meu coração e corta o seu. Quem encontra Jesus Cristo muda de vida. Quem encontra Jesus Cristo não fica justificando seu pecado. Quem encontra Jesus Cristo faz como Maria Madalena mudou. Ela não ficou na prostituição dela, ela não ficou naquele processo dela, ela mudou de vida. Então que eu e que você tenhamos então essa clareza de caminharmos e de bebermos das fontes. O cristão católico bebe de várias fontes. Quais são elas? A Bíblia Sagrada, que foi inspirada por Deus e validada pela Igreja sob a luz do Espírito Santo. Ela não caiu prontinha, não. Mas nossos intelectuais cristãos católicos, no decorrer da nossa história de 2022 anos, foram então compilando, resguardados no Espírito Santo, tomando as decisões, onde Deus vai inspirando cada homem e cada mulher a dar a sua contribuição na construção do reino. E hoje, eu e você somos chamados a esse posicionamento. Os nossos valores precisam ser reafirmados, precisam ser vividos. E há agora uma expressão real na sociedade desses valores, que é o seu voto, que é o meu voto. Então que tenhamos essa clareza e que possamos, né, nesse programa Lupax, Palavra de Vida, onde nós fazemos, né, uma complementação reflexiva com a liturgia dominical, que essas palavras de hoje, né, te levem a pensar como é que eu estou vivendo o cristianismo, como é que eu estou pregando e vivendo do anúncio da palavra de Deus. E será que eu estou sendo forte no meu desejo de oração, na minha vida de oração, na minha vida de intimidade? Porque cristão que não reza é fragilizado no momento em que ele é testado, no momento em que ele é confrontado. Então que você, meu irmão, minha irmã, que eu também busquemos cada dia mais essa intimidade com Cristo.
Que possamos encontrar pessoas que, como Moisés encontrou, para segurar nossos braços, segurar nossas pernas se for preciso, para a gente se manter firme, perseverante na busca de Jesus Cristo, na busca de Deus, né? E que, de fato, né, eu e você façamos como São Paulo disse a Timóteo aqui, que é uma palavra viva, é uma palavra que vai educar, é uma palavra que vai servir de repreensão para quem vive uma vida errada. Você vai precisar argumentar, você vai precisar repreender, aconselhar. E, claro, não é todo mundo que vai aceitar o seu conselho, a sua repreensão, o seu ensinamento, ou até mesmo, volto a dizer, basta a sua presença diferenciada como cristão católico. Nem todo mundo vai aceitá-la com tranquilidade, mas tenha coragem. Se Santo Inácio, olha a história de Santo Inácio amanhã, nós estaremos celebrando um mártir, foi triturado como trigo pelos leões. Quais são os leões que você tem se colocado para enfrentar nesse tempo de hoje? Onde muita gente faz muito barulho para te afrontar e para te intimidar a não falar. Se posicione, onde quer que você esteja, cristão católico, se posiciona. Não fique em silêncio. Mas o seu olhar, a sua boca fale, os seus gestos falem. Bradem a verdade de Cristo, não a sua verdade. Entende? E que no Santo Evangelho, né, nós vemos lá, né, a parábola daquela mulher insistente na oração e daquele juiz que soube ser justo. Olha, né, se ele é justo, imagine Jesus Cristo há de nos justificar também de ser presença na nossa vida. E que tenhamos também essa clareza, né, de sermos insistentes naquilo que buscamos, como essa mulher foi insistente, né? Que Deus com certeza jamais vai nos abandonar. Então seria isso, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. Eu quero pedir a você, né, se inscreve no canal, dá o joinha, dá o like, porque isso é importante. Você que vai estar vendo esse vídeo no nosso canal no YouTube, Lupax Educação Digital. Lá você encontra toda a playlist, né, dos nossos projetos, tantos projetos voltados para a reflexão religiosa, tantos projetos voltados para educação profissionalizante digital, como também outros projetos da Lupax, tá bom? Então, Lupax Educação Digital, com certeza quer ser para você esse sinal de Cristo. E hoje, esse programa faz parte do Diaconia Digital. Lupax Diaconia Digital, vai lá no programa, né, na playlist das reflexões e faz então a sua inscrição, faz então a sua aprendizagem lá, beleza? Forte abraço e eu quero te convidar, né, para toda quinta-feira no canal da Paróquia Santo Antônio do Arguim. Nós temos então o momento das laudes comigo e com o Padre Fábio Andrade, um momento rezando as laudes, que é a oração oficial da igreja, e também tendo um momento de formação de desenvolvimento humano, tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe e que você possa então se afirmar como cristão neste momento tão difícil que nós vivemos, mas que com Cristo venceremos, tá bom? Deus te abençoe, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Tchau, Silvia. Forte abraço, minha querida. Deus te abençoe. Vim me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei fundamente a sua fé. minha Bora. esperança. Tchau, tchau. Somente em ti.